Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir à nossa irmã Eliana que leia o texto de preparo, para que nós depois possamos ouvir a nossa palestrante de hoje, que é a Sueli Guimarães. Livro O Espírito da Verdade. Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Chamada e escolha, parte 1. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução a máquina é segredo, mas sem instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desorderna. Mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha que depende do nosso exemplo nos confere caminho para a vida maior. Bem, meus irmãos, agora vamos prestar atenção ao nosso estudo de hoje, que a nossa irmã Sueli vai apresentar, do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Coube a ela apresentar os itens de 1 a 9. Todos nós somos os chamados. Vamos entender o que é isso e se já estamos nas condições de escolhidos. Bom estudo a todos. Vai fazer uma diferençazinha, mas é bobagem. Mas até porque o que a gente vai começar a falar, eu vou lembrar como é que foi, como é que a Terra era populada, né? Que povos existiam na Terra. A Terra ficou sendo visitada, né, periodicamente por espíritos de outros planetas. E aqueles outros que meio que cumpriram a evolução da espécie. Então, nos milhões e milhões de anos que correram, a Terra foi sendo habitada por seres, por homens, mulheres, de vida curta, né? Muito rudes, muito ignorantes. E só no decurso de muitas encarnações e com o auxílio desses espíritos que periodicamente visitavam a Terra e aqui ficavam durante algumas encarnações e depois retornavam para os seus planetas de origem, foi a partir dessa companhia que os habitantes da Terra foram melhorando, foram se desenvolvendo, foram aprendendo, até que chegou um momento em que era preciso um avanço maior, mais concreto,
a evolução dos homens na Terra, a evolução ia acontecendo, mas muito lentamente. E era preciso que essa evolução fosse mais acentuada. E foi nessa esteira de acontecimentos que chegou o momento em que Jesus reencarna, obrigada, que Jesus encarna na Terra, né? Mas antes dele já haviam encarnados muitos outros espíritos de alto nível, grandes conhecedores das verdades espirituais, seres mais bondosos, menos rudes, menos agressivos. Bom, então, quando Jesus encarnou na Terra, ele veio com uma missão grandiosa num tempo muito curtinho, né? Ele durou 33 anos, o tempo de apostolado dele foi muito curto. Então era preciso que ele fizesse com que os seus ensinamentos fossem de tal ordem impactantes que não fossem esquecidos. E aí ele optou por uma técnica, que foi a técnica do uso de parábolas, quer dizer, a técnica do uso de histórias. Assim como entre nós a gente usa contar história para os filhos pequenos adormecerem, como a gente usa contar história para fazer com que as crianças que não gostam de comer, distraídos na história, eles acabam engolindo o alimento que a família oferece. Então, a técnica de contar história é uma técnica até hoje muito aproveitada, muito difundida, porque a partir dela é que o impacto se faz e o ensinamento fica guardado na memória. Então, Jesus contava historinhas e essas historinhas tinham o objetivo de ensinar coisas muito sérias que os homens tinham dificuldade de entender. E foi assim que aconteceu a parábola do festim das bodas, né? Que no final das contas era o seguinte: Jesus contava uma história de que, segundo a qual um rei resolveu festejar o casamento do filho e para esse festejo ele armou um belo de um banquete e convidou as pessoas mais importantes da época. Essas pessoas não aceitaram o convite e, pior, mataram aqueles mensageiros do rei, os servos do rei que tinham levado o convite. Aí o rei falou: poxa, comida pronta, mesa posta, vamos então chamar os outros que são as pessoas mais preparadas, mais prontas para serem reunidas aqui em torno da minha família para comemorar esse momento festivo. E essas convidadas declinaram do convite, não aceitaram. E aí o rei ficou realmente muito zangado, muito ofendido, e falou: olha, vamos fazer uma coisa? Vamos convidar
Todo mundo que aparecer são nossos convidados para festejarem o casamento do meu filho. E assim ele fez. Ora, isso é uma história que todos nós memorizamos. Imagine, aonde está o impacto? Um rei convidar para o casamento do filho dele as pessoas mais pobres do seu reino. Isso impacta a recusa dos primeiros e o convite para esses últimos. Ora, o que isso significava de fato? Pensem uma coisa, 10 mandamentos, todo mundo lembra, não lembra? Todas as igrejas, todas as religiões falam nos 10 mandamentos. Ora, os 10 mandamentos já eram do conhecimento do povo hebreu e do mundo inteiro há muitos séculos. Moisés recebeu lá atrás, no Monte Tabor. Então, não era novidade. Não matarás, não roubarás, não desejarás o que não é seu, o que é do outro. Então, tudo isso era conhecido, mas era praticado? Não. Lembram-se como é que era a vida naquele século antes de Jesus? Os povos viviam se degladiando. Isso que causa para nós tanto mal-estar, tanta tristeza, quando nós vemos aquelas cenas passadas pela televisão, dos bombardeios, dos prédios todos destruídos, das pessoas correndo famintas, sem ter onde se abrigar. Isso não faz mal para nós? Agora, vocês imaginam uma época em que a regra eram as guerras. Os povos viviam se degladiando, disputando o tempo todo. Ora, Jesus, quando encarna, o objetivo dele é conseguir fazer com que aquele povo aguerrido, belicoso, agressivo, acordasse para as palavras que há tantos séculos eles já conheciam. E Jesus então veio com um firme propósito de exemplificar, palavra por palavra, mandamento por mandamento. Então, quando ele contou a história do festim das bodas, essa parábola da festa de casamento do filho dele, isso tudo é simbólico, porque o que Jesus realmente, o que significou esse rei? Que rei era esse? Era Deus, que preparou um banquete. Que banquete é esse? A chegada do Evangelho de Jesus Cristo. E quem são essas pessoas que foram convidadas para esse banquete? Primeiro, foram convidados os únicos povos monoteístas da época. Lembra que no início da minha fala eu lembrei do nível de belicosidade
de rudeza, de ignorância dos homens que habitavam a terra na época de Jesus? Ora, esses homens, pela ignorância, tudo que eles não explicavam, eles deificavam, ou seja, eles transformavam numa força divina. Então, tinha Deus para tudo. Qualquer história tinha Deus. Tinha Deus para a guerra, com certeza. Tinha Deus para o comércio, também tinha. Tinha Deus para a beleza masculina e feminina. Olha o Apolo. Apolo é o deus da beleza masculina. Afrodite é a deusa da beleza feminina. Então, era Deus para tudo quanto era jeito. E ainda havia os deuses do lar. Cada família tinha lá o seu culto aos deuses que elas instituíam. Mas os hebreus já tinham dado alguns passos para frente, para o alto, e já reconheciam que Deus era um só. Era o Deus de todas as coisas. Por isso eles tinham um Deus, eles eram monoteístas. Então esse grupo de homens eram os homens mais preparados para receber um código de lei que nada mais era senão os 10 mandamentos, dessa vez não apenas escritos no ar, mas também impactados no coração de cada um. E foi assim que a gente começa esclarecendo o que é a parábola do festim das bodas. Então, seria, decodificando, Deus oferecendo ao povo, aos homens, o Evangelho, que nada mais é um código de conduta para os homens de uma nova época. Então, nos slides que eu preparei, eu não queria falar assim, como eu estou falando agora, eu pensei o seguinte, para contar uma história reta. O título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas muitos são chamados para quê? Para a chegada do Evangelho. Para o banquete, lembram? Para o banquete. E o Evangelho tem que objetivo? Para que serve a gente acompanhar os ensinamentos do Evangelho? Alcançar o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? A felicidade. Olha como a historinha é contada de forma a que a gente se encante. Eu quero ir para o reino dos céus. Não sei onde fica, nem como ele é, mas deve ser muito bom. Só deve ter alegria, felicidade, canto, uma beleza. Mas será que o reino dos céus que eu quero para mim é igual o reino dos céus que as outras pessoas querem para si? Mas se a gente entender que o reino dos céus é a felicidade de cada um, fica tudo muito fácil. O que Jesus quer dizer que
Todos nós fomos chamados para sermos felizes. Eu costumo dizer que nós somos condenados à felicidade. O problema é que a gente tem conceitos diferentes de felicidade e acha que para ser feliz vai tomar o lugar de alguém, ou seja, vai tornar o outro infeliz. Por isso que as coisas ficam difíceis. Mas quando a gente pensa felicidade de maneira geral, para nós hoje, a felicidade, agora, nesse momento, não foi chegar aqui e encontrar uma sala fresquinha. Todos nós estávamos morrendo de calor lá fora. Mas quando a gente chegou aqui, estava fresquinho, tudo limpinho, e nós relaxamos. Nesse momento, a felicidade para nós foi tão simples. Vejam só. Mas aí, continuando, mas vem cá. Mas para chegar nesse reino de Deus, a gente sabe que o caminho é difícil, é complicado. Até porque, para a gente ser feliz, é complicado, é difícil, varia de um para outro. E aí, o que Jesus criou na historinha dele? Para chegar no reino de Deus, você tem que passar por uma porta estreita. O que é a porta estreita? Quer dizer, a gente anda, quando pensa que vai chegar, se depara com uma porta bem estreitinha. Quem é gordo não passa de jeito nenhum. Quem for grande demais nem pensa nisso. O que é aí? Aí todo mundo, pensem só, um monte de gente habituado só em coisas grosseiras, que não eram capazes de pensar abstratamente como nós fazemos, imaginar coisas. Eles ficaram pensando, caramba, mas que porta estreita é essa? E aí eles perguntaram a Jesus, mas que porta estreita é essa? É aquela porta por onde só passam os desprovidos de vaidade, de egoísmo, de inveja. Olha só, tudo que engorda a gente, né? Que torna a gente desagradável, disforme. Só passa por essa porta, que é bem estreitinha mesmo, aquelas pessoas que, olha só que lindo, que seguem o Evangelho. E o que é o Evangelho? Palavra nova? Vocês conhecem isso tão bem. Todos vocês conhecem os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Tabor. Vocês são hebreus, não sabem disso? É? Só aquilo? Só. Quem consegue seguir a sua vida pautada nos 10 mandamentos, passa pela porta estreita tranquilamente e vai ser recebido no reino dos céus com fanfarras, com aplausos, com flores, com tapete vermelho. Então, é muito simples. Para chegar ao reino dos céus, basta apenas que a gente cumpra as 10 determinações dos mandamentos de Deus, que podem ser resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Por quê? Porque se a gente ama a Deus, a gente sabe que está
sob uma proteção maravilhosa e que nós não somos os maiorais. Tem um ente muito melhor, muito mais sábio, muito mais forte do que nós. Se você ama o próximo como você se ama, você não rouba, porque você não quer ser roubado. Você não mata, porque você não quer ser vítima de um assassinato. Você não deseja as coisas alheias, porque você não quer que os outros desejem o que é seu. E aí, a gente trazendo isso para o nosso todo dia, para que serve o Código Penal? Não é para isso? Para botar na cadeia quem desrespeita o direito do outro? Para que serve o Código da Justiça do Trabalho? Não é para você não botar o seu empregado trabalhando até morrer? Não é você ser obrigado a pagar, no mínimo, o salário mínimo? Então ninguém pode explorar ninguém, tá certo? Olha como a coisa é bem bolada, é muito inteligente. Todos os códigos que nós temos, códigos de lei no mundo inteiro, todos eles são desdobramentos dos 10 mandamentos. É simples assim, é simples. Quando a gente, agora que a gente está falando tanto em trabalho escravo, né? Volta e meia a polícia encontra pessoas trabalhando como se escravos fossem e acaba com isso rapidamente, prende quem é responsável por esse tipo de trabalho. Fica muito fácil para a gente. Eu quero isso para mim? Não. Então, não posso querer para os outros. Então, vejam bem, só passa pela porta estreita, quer dizer, só chega ao reino de Deus, ou melhor ainda, só é feliz quem consegue fazer ao outro o que gostaria que se lhe fosse feito. Acabou, não tem briga, não tem problema, ninguém explora ninguém, todo mundo respeita todo mundo, acabaram-se as guerras, as destruições, as atrocidades que nós temos visto, infelizmente, ainda hoje. Então, se a gente consegue seguir a palavra de Deus, se a gente consegue praticar o Evangelho, a gente vive numa boa. Todo mundo é amigo de todo mundo, ninguém tem inveja de ninguém, ninguém é muito rico, ninguém é muito pobre, todo mundo vive em paz, um ajudando o outro, sendo solidário. É isso, é isso. A gente fala muito, vocês já devem ter ouvido um monte de gente falando da nova era. O planeta vai ter uma modificação enorme. Não, o planeta, o nosso planeta, Terra, vai abrigar apenas, já está acontecendo isso, pessoas de bem. É isso, é isso. Os novos tempos são os tempos em que na Terra só viverão pessoas de bem. Então, se você é um daqueles que faz parte do grupo dos corruptos, dos assassinos, dos estelionatários, e sabe Deus mais de quê?
óbvio que você não encarna mais na Terra. Você vai encarnar num outro planeta próximo à Terra, mas em estágio evolutivo mais atrasado. Então, como você já é dono de muitos conhecimentos, você chegando lá vai ser o maioral, vai ajudar a beça aquele povo mais primitivo. Mas você vai morrer de saudades dos amores que você deixou aqui na Terra. Qual pai, qual mãe pode ser felicíssimo longe dos seus filhos? Quais esposos, quais esposas podem ser felicíssimas longe dos seus amores? Então, quem for para lá vai se dar bem, mas vai padecer de saudade. Vai padecer de saudade até da terra que ele conhece tão bem. E vai ter que viver numa terra hostil, difícil, ruim de viver, durante algumas encarnações. É isso que é essa mudança, né? Vamos mudar de estágio? Mudar de estágio é isso. Vamos ficar juntos aqueles que já entenderam que solidariedade é a palavra de ordem desse momento. Amor ao próximo é a ação de todo dia. É isso. E aí, aqueles de nós que conseguem viver de acordo com os mandamentos divinos, tudo bem. Aí Jesus diz, conta para impactar a gente, a sua casa vai ser uma casa construída na rocha. Por quê? Porque a casa construída na rocha pode transbordar rio, pode ter chuva torrencial, pode ter ventos destruidores, que ela vai se manter íntegra, inteirinha. Nada vai te atingir. E aí, eu sempre penso, as pessoas podiam pensar só nessas ações básicas. Se não souber nada, lembra só isso. Fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para si. Pensa só nisso, que não vai errar de jeito nenhum. Está absolutamente dentro dos conselhos de Jesus. Está seguindo direitinho o Evangelho. Não precisa pensar muita coisa a mais. Se a gente quiser pensar enquanto cidadão, para tornar tudo bem prático entre nós, é só não infringir o Código Penal, o Código Civil, o Código Trabalhista, o Código Comercial. Se você não fizer isso, se não avançar sinal, não é multado. E não bota em risco a vida de ninguém. Olha só, uma coisa simples. Se não avançar nas propriedades alheias, não tem nenhuma culpa, não tem nenhum castigo, não tem nenhuma pena, você vai viver em paz. Se você pagar direitinho aqueles que trabalham para você, decentemente, você vai dormir cada noite com a sua consciência em paz. Ele trabalhou e eu paguei o seu trabalho. Então, são coisas muito simples, não é nada confuso, difícil. Não, é tudo muito simples, está ao alcance de todos nós. Agora, se você faz a sua casa, e aí Jesus usa essa figura na areia movediça,
claro, você pode até construir um palacete. Na areia movediça, a água mais que caia, a chuva maior que haja, o vento um pouco mais forte, e o seu castelo vai pelas areias, vai ser engolido pelo mar, pela areia, lá pelo que for. Então, se você, e aí nós agora, é só ligar a televisão que a gente vê isso com clareza. Se você vê alguém construir o seu palácio, o seu apartamento maravilhoso, a sua casa deslumbrante, em cima, por conta de dinheiro que você roubou de outros, é claro que você em algum momento vai perder tudo. Não tem jeito, não tem jeito. É a tal da areia movediça que Jesus usou para impactar a todos nós. Então, as palavras do Evangelho, elas são maravilhosas porque Jesus usou essa técnica da historinha que a gente não esquece. Quando nos contam uma historinha, dificilmente a gente esquece a historinha. Se eu ficar falando nos artigos da lei, vocês não vão nem entender aquela linguagem toda embolada, toda rebuscada, toda cheia de palavras que eu nem uso. Mas se eu contar a historinha, tranquilo, todo mundo entende, todo mundo... Mas é só isso. Para eu ser feliz, é só isso. É só isso. Cumprir a lei, acabou. Cumpriu a lei, não tem multa. Cumpriu a lei, não tem prisão. Cumpriu a lei, não há de que se envergonhar. Simples assim. Então a gente pode atravessar aquela porta estreitinha que eu falei lá no início de uma forma tranquila, muito tranquila. Eu acho que para atravessar aquela porta bem facilmente, não ficar gordo, tão gordo que não consegue ultrapassar a porta estreita, é só você não se contaminar, você não se encharcar, se ficar inchado, aumentar de volume com aquilo que não lhe pertence. Se você for solidário, ou seja, se você perceber a dificuldade do outro e for ao encontro do outro para acabar com a dificuldade, você não engordou e não deixou o outro ficar esquelético. Olha só, fácil de a gente entender, tranquilo, moleza. E com isso, com essa solidariedade ativa, nós conseguimos a felicidade tão desejada. Tem uma poesia, eu não sei se eu consigo me lembrar dela inteira, que fala assim: a felicidade, árvore frondosa, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas você não a alcança, porque ela está sempre onde você alcança, onde ela está sempre onde você a coloca, e você nunca a coloca onde você está. É a coisa, eu nunca vi uma coisa tão perfeita. A felicidade existe, claro que existe, o reino de Deus está aí, mas é preciso que nós coloquemos a felicidade onde nós estamos e não num outro lugar longe de nós. A felicidade existe,
mas nós a colocamos sempre onde nós não estamos. Por isso a gente tem inveja, por isso a gente deseja a vida do outro, por isso a casa do outro é melhor do que a minha, a comida do outro é mais gostosa que a minha, porque a gente precisa se colocar na felicidade e colocar a felicidade dentro de você. Mas isso tudo é um aprendizado. A gente não consegue resolver tudo correndo. Não, não. Ninguém consegue se transformar de anjo do mal em anjo do bem em jogo rápido. Não é assim, não. A gente leva muito tempo para conquistar essa asinha da bondade. A asa do conhecimento, até que a gente consegue fazer com que ela fique crescida, jogo rápido. É só você ser determinado, estudar muito, ser muito dedicado, rapidinho você começa a ter muito conhecimento. Mas muito amor é mais difícil. Ser capaz de se doar é complicado pra caramba. Não é uma tarefa fácil, não. Eu diria que as mães são aquelas que mais facilmente conseguem se doar. Claro que tem umas que não conseguem, não. Mas tem a grande maioria, o amor da mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Então, para que a gente consiga esse feito maravilhoso de ter conhecimento e ser solidário, ser amoroso, se colocar no lugar do outro, essa é uma tarefa que demanda muitas vidas. Por isso, nós que abraçamos a doutrina espírita, de certa forma somos privilegiados, porque a gente já aprendeu que tem que exercitar a bondade dia após dia, hora após hora, e de forma as mais diversas possíveis. Por quê? Porque a gente sabe que é necessário essa doação. Necessário, não é doação sempre de bens, nem sempre é isso, às vezes é. Para quem está com fome, a doação tem que ser de comida. Mas e para quem está saudoso? E para quem está solitário? E para quem está decepcionado? Para esses a gente oferece os nossos ouvidos. Apenas ouvir a lamúria do outro, ouvir a dor do outro. Isso é um exercício de amor fantástico. Se você tiver palavras que você imagina que possam consolar o outro, articulem essas palavras, ofereçam essas palavras para o amigo que está tão mal, que está tão decepcionado, que está tão triste. Isso é um exercício de doação e de doação amorosa. Então, nós que frequentamos uma casa espírita, não fazemos profecia, nada dessas coisas, mas nós sabemos que podemos ajudar a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, o médium é aquelas pitonisas lá da Grécia Antiga,
aqueles que falavam os oráculos, né? Oráculos de Delfos. O médium é aquele que consegue, de alguma forma, ser intermediário entre o céu e a terra, ou seja, ele consegue trazer a palavra espiritual para aquele companheiro que está saudoso de um filho que partiu. Então, tem tanta coisa boa nessa parábola do festim das bodas, tem tanta coisa boa, tanta coisa para falar, que a gente tem até que se segurar, senão eu vou ficar 2 horas falando aqui. Mas, para a gente poder encerrar de forma a não esquecer de nada, de forma a ficar meio que impactada, a gente tem que pensar. As palavras de Jesus, quer dizer, o Evangelho que nós estudamos, são a verdade. Não tem como tentar dizer é mentira. Não, é verdade. As palavras de Jesus são o penhor de paz. Se a gente busca a paz, e todos nós acordamos sempre pensando, Senhor, permite que o dia de hoje seja um dia de paz. Vamos nos apoiar nas palavras do Evangelho, as mais simples possíveis. Lembra quando eu falei na casa sobre a rocha e a casa sobre a areia? Cada um de nós pensou na sua própria casa, com certeza. Mas a gente pode pensar nas instituições. A gente pode pensar nas instituições. Quando as instituições são construídas nas bases sólidas do amor, da caridade, da solidariedade, as instituições são eternas. Se elas são feitas só por um interesse momentâneo, rapidamente elas desaparecem. Eu poderia falar numas outras coisas, mas não vou falar porque pode magoar alguém. Aquelas instituições construídas para interesse imediato de um grupo de pessoas ou de uma pessoa, que é pior ainda, vai acabar. Devo dizer que hoje em dia, aqui perto de nós, me preocupa bastante a situação do país bem próximo de nós, que é a Argentina. Construíram muitas coisas em cima da areia movediça. E o que está acontecendo? O progresso, a verdade estão convulsionando aquelas areias e nós estamos vendo um dos países mais ricos da América do Sul numa situação de dar dó. Peçamos pelo nosso Brasil.
que os homens que dirigem essa nação construam todas as nossas instituições, todas as nossas casas sobre a rocha firme, que a despeito das muitas chuvas torrenciais, dos muitos vendavais, que as nossas casas se mantenham íntegras, sólidas, nos abrigando, nos contendo em segurança. Que a paz de Jesus possa brilhar por todo esse mundo, por todos esses homens, que todos eles pensem apenas num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que assim seja. Obrigada pela atenção. Muito bem.